Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Evandro. E no vídeo de hoje nós vamos fazer aí 5 exercícios, tá, de concentração comum. Lembrando que a gente já estudou na aula anterior que vem a ser isso. Então vamos fazer algumas questões aqui, tá bom? Vamos lá, questão aqui de São Paulo fala o seguinte: qual a concentração em gramas por litro da solução obtida ao se dissolver 4 gramas de cloreto de sódio em 500 centímetros cúbicos de água? A letra A, 200 gramas por litro, letra B, 20 gramas por litro, letra C, 0,08 gramas por litro, a D, 12,5 gramas por litro e a letra E, 80 gramas por litro, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Ele quer saber o que para vocês? Ele quer saber a concentração. Então pegue seu papelzinho aí e vamos resolver essa questão aqui comigo. Então a primeira questão aqui, ele quer saber o que? Ele quer saber a concentração em gramas por quê? Por litro. É isso que ele quer saber. Da solução obtida se dissolver 4 gramas de cloreto de sódio. O que é esse cloreto de sódio aqui, pessoal? É a nossa massa, é o nosso M1. Quanto a gente tem de massa? 4 gramas. E o que é que ele te deu mais? Ele te deu, olha, o volume em 50 centímetros cúbicos de água. Então aqui os 50 centímetros é o nosso volume, tá bom? Então nós temos 50 centímetros cúbicos. Aí, pessoal, uma coisa que você já deve logo ter de cara. Você observa que todas as respostas estão em gramas por litro. E aqui nós temos a massa em gramas, só que o volume está em centímetro cúbico. Aí você vai lembrar de uma relação lá, que 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Tá bom? Essa é a relação que você precisa lembrar para poder ajeitar esse volume aqui para litro, para poder fazer os cálculos, tá bom? 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos, então para te transformar de centímetro cúbico para litro, basta você o quê? Dividir por 1000. Então, de 1 de litro para transformar de centímetro cúbico para litro, você vai dividir por 1000. Então, tu vai pegar os 50 e tu vai dividir aqui por 1000, tá bom? Então, corta um 0 com 0, vai ficar 5 dividido para 100. Então, 5 dividido para 100 dá o que? 0,05 litros, tá bom? Então, você agora já tem o volume em litros, que é igual a 0,05 litros. Aí, você agora pode fazer o cálculo lá da concentração em gramas por litro. Lembrando que a concentração é o que? A nossa concentração, como a gente já viu lá no passado, a nossa concentração é a massa do soluto, nosso M1, dividido pelo volume da solução. Então, como a concentração ela vai precisar da massa do soluto, a gente sabe que essa massa é 4 gramas, dividido por 0,05, que é o volume, 0,05 litros, tá bom? Isso vai ficar como? A gente vai fazer a divisão aqui no lado. Então, a gente tem aqui 4 dividido para 0,05 litros. O que você faz aqui? Você multiplica os dois lados por 100 para você tirar essas vírgulas aqui. Multiplica por 100, multiplica por 100 aqui. Aí vai ficar o que? 400 dividido para 5, tá bom? Aí a gente pega 40 dividido para 5, a gente sabe que dá o que? Dá 8, né? Então, como tem mais um zero aqui, vai dar 80. 80 vezes 5 vai dar 400 e aqui vai dar 0. Então, a gente tem aqui como resposta o que? 80. Aí aqui tu tem o que em cima? Gramas por litro. Gramas por litro. Então, a concentração, a resposta aí da primeira questão é 80 gramas por litro, tá? É isso que você tem na alternativa I de Enem aqui, ó. A letra E é 80 gramas por litro e ela é a nossa resposta aí da primeira questão. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, né? Sem muita novidade. A gente vai ver agora aqui a segunda questão, que fala bem assim. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Segunda, calcule a massa de ácido nítrico necessária para a preparação de 150 ml de solução de concentração de 50 gramas por litro. Então vamos lá resolver aí a nossa segunda questão, tá bom? O que nós temos aí na segunda questão, pessoal? Vamos lá, a segunda questão. Ele quer que você calcule a massa, que ele quer o M1, tá bom? A massa que ele quer. Aí o que ele te deu de dados? Ele te deu que 150 ml, que é o nosso volume, e a concentração 50 gramas por litro. Então,
o volume é 150 ml e a concentração é 50 gramas por litro, tá bom? Então esses são os dados que ele te deu. Te deu o volume, 150, a concentração 50 gramas por litro e a massa do soluto é o que ele quer, tá bom? Então a gente sabe que a gente vai precisar fazer o seguinte, pessoal, transformar de novo o volume, que está em ml, em litro, tá bom? Porque elas têm que ser canceladas na frente, porque a concentração sempre é dada em gramas por litro, tá bom? Então 150, pessoal, ml, isso equivale a quantos litros? Vamos lembrar uma situação. Se você quiser transformar de ml para litros, você vai o que? Dividir por 1000, tá bom? Dividir por 1000. A mesma coisa que a gente fez lá de centímetro cúbico, porque 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml na questão anterior, tá bom? Então, de ml para litro, você vai dividir por 1000. Então, basta pegar 150 ml aí, né? Dividido para 1000. Se ela 0 com 0, vai ficar 15 dividido para 100, vai ficar 0,15 litros, tá bom? Então, você agora já tem aí o volume em litros, tá? Que é o que precisa para o cálculo. Sempre tem que estar em litro no cálculo, tá bom? Então, como a gente sabe que a nossa concentração, ela é a massa do soluto dividido pelo volume da solução, e a questão que é a massa do soluto, basta você fazer o cruzadinho. Então, a massa do soluto vai ser igual a concentração vezes o volume, tá bom? Então, a massa do soluto vai ser igual à concentração, que é 50 gramas por litro, 50 gramas por litro, vezes o volume, que é o que? 0,15 litros. Aí vamos fazer esse cálculo aqui no ladinho, tá? Então vai ficar 50 vezes 0,15, tá? Aí 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 5 dá 25, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 5 dá 5. Aí agora que o 0, qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Aqui dá 0 e aqui dá 0, tá bom? Aí soma tudo, aqui dá 5, aqui dá 7 e aqui dá 0. Tu tem duas casas após a vírgula. Então, pula aqui 1, 2, dá o quê? 7,5, tá bom? 7,5 gramas, porque aqui é a massa. Então, M1 vai ser igual ao quê? Cancela litros aqui com litros, vai ser 7,5 gramas, tá bom? Então, você precisa de 7,5 gramas. Tranquilo, pessoal? Então, nós temos aí a segunda questão, também aí muito fácil, né? Não, sem muita complicação. A gente vai ver aqui agora a terceira. A terceira questão diz o seguinte: um frasco aqui que é do Distrito Federal, um frasco de 1 litro apresenta o rótulo seguinte. Então vamos ver aqui qual é o rótulo que é apresentado no plástico, tá bom? Então olha só, pessoal, a continuidade da terceira questão, a gente tem aí esse frasco aí, nós temos o NA, né? A gente tem a concentração aqui de 20 gramas por litro, tem a molaridade de 40 gramas por mol, tá bom? Então, são as informações que é dado. Aí ele diz assim: se a massa do hidróxido de sódio dissolvida for 8 gramas, o volume dessa solução será D. Então, pessoal, vamos aí, né, fazer a resolução da terceira questão, tá bom? A terceira questão. Então, a terceira questão, ela tá te pedindo o quê? Ela te pede o volume, né? Ela pede o volume para ti, que é o que está nas alternativas, que são o volume. Ela te deu o que, pessoal? Ela te deu a massa, tá? O M1, que é o que? 8 gramas, tá bem aqui, ó, 8 gramas. Ela te deu 8 gramas aí de massa. Ela te deu aqui, ó, que a concentração é 20 gramas por litro. A concentração é 20 gramas por litro. Então, como ele te pede o volume, pessoal, e a gente sabe que a concentração, ela é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. E como ele quer o volume, então o volume vai ser igual a o M1 dividido pela concentração. Basta passar esse para cá e esse para cá, tá bom? Faz a troca aqui, tá? Então o volume vai ser a massa do soluto dividido pela concentração. Então vai ficar como? Vai ficar 8 dividido para 20, pessoal. 8 dividido para 20.
Aí o que acontece? Vamos fazer aqui essa divisão. 8 dividido para 20. O que você faz aqui? Você vai colocar o 0 aqui e vai colocar um 0 aqui. Você vai aumentar aqui essa divisão, tá bom? Então, vai ficar 80 dividido para 20. Aqui tu coloca o 0 e a vírgula, tá bom? Então, 80 dividido para 20 dá o que, pessoal? Dá 4, né? Porque 4 vezes 20 dá 80. Aí aqui fica 0, tá bom? Então, ficou 0,4. Então, o volume é igual a 0,4. O que, pessoal? É litros, né? Litros. Aí, quando você vai lá para as respostas, já não bateu o seu cálculo com a resposta. Na verdade, bateu, só tá aqui a resposta só tá de uma forma diferente. O que é 0,4 litros? Não é a mesma coisa que 400 miligramas? Não é a mesma coisa do que 0,4 litros? Então, 0,4 litros é a mesma coisa que 400 miligramas. E aqui a gente tem lá na alternativa D de doido, tá bom? Então, na letra D, nós temos aqui 0,4 litros, tá? Então, é a mesma coisa. Então, a resposta é letra D de doido, tá bom? Então, basta você lembrar lá, caso você tenha esquecido, que para você sair de litro para, né, miligrama, você deve multiplicar por 1000, tá bom? Tu quer sair de litros para miligramas. Então, como tu tem 0,4, você ia multiplicar por 1000. Isso ia dar o que? 400 miligramas, tá bom? Foi o que eu fiz lá. Então, 0,4 litros é a mesma coisa que 400 miligramas. É a resposta que nós temos na alternativa D, tá bom? D de doido aí ou D de dado. Beleza, pessoal? Então, bem tranquilo aí a terceira questão. A gente vai ver agora a quarta. Então, pessoal, quarta questão aqui. Quantos gramas de ácido clorídrico são necessários para preparar 2,5 litros de solução aquosa do ácido com concentração de 12 gramas por litro? Então, pessoal, essa questão aí é bem tranquila. Ele te pede o quê? Ele te pede a massa, tá bom? Ele pede o M1. Ele já te deu aqui o volume da solução, 2,5 litros, e ele te deu a concentração de 12 gramas por litro. Então, ele te pede a massa, tá bom? Então, vamos resolver aí essa questão, tá bom? Que no caso aqui é a quarta, né? Quarta questão. Então, ele te pede a massa, ele te pede o M1, ele te deu o volume de 2,5 litros e ele te deu a concentração de 12 gramas por litro, tá bom? Então, bem tranquilo, né, pessoal? Se a concentração ela é o M1 vezes o volume e tu quer saber a massa, basta fazer o cruzadinho. Então, o M1 vai ser igual a concentração vezes o volume. O M1 vai ser igual a concentração de 12 gramas por litro vezes o volume de 2,5 litros. Aí basta multiplicar 12 vezes 2,5. Vamos fazer aqui do ladinho. Então, a gente vai ter 12 vezes 2,5, tá? 5 vezes 2 dá 10, sobe 1. 5 vezes 1 dá 5, com mais um que estava lá fica 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Aqui, que agora tu soma. 0 mais nada dá 0. 6 mais 4 dá 10, sobe 1. 1 mais 2 dá 3. Como você tem uma vírgula aqui, você corta aqui, coloca uma vírgula aqui embaixo. Então, deu 30, tá bom? Deu 30 o que, pessoal? Gramas. Que a gente quer saber é a massa. A gente vai cortar aqui litro com litro. Vai sobrar apenas o grama, tá bom? Então, o M1 é igual a 30 gramas, beleza? Então, aí a gente finaliza a quarta questão, 30 gramas por litro. A gente vai agora para a quinta questão, tá bom? Então, pessoal, a quinta questão aqui. Dissolvendo-se 20 gramas de sal de cozinha em água, qual será o volume da solução, sabendo que a sua concentração é de 0,05 gramas por litro, tá bom? Então, ok, pessoal, bem tranquilo essa situação aí. Ele te pede o que? O volume, tá bom? Então, vamos resolver aqui essa quinta questão aí, tá bom? Então, olha só, quinta questão. Ele pede o que para ti? Ele quer saber o volume. E o que ele te deu? Ele te deu aqui ó, a massa, 20 gramas. A massa, o MU, 20 gramas.
E ele te deu também a concentração. A concentração é de o que? 0,05 gramas por litro. 0,05 gramas por litro, tá bom? Aí, pessoal, se ele quer o volume, basta lembrar que a concentração é a massa do soluto dividido pelo volume. Então, basta trocar aqui ambos, tá bom? Então, o volume vai ser o M1 dividido pela concentração, beleza? Bem tranquilo aí. Aí você observa aqui que as unidades já estão em grama e já está em gramas por litro. Então, é só colocar na fórmula, tá bom? Não tem que alterar nada nessa questão aqui. Então, vai ser 20 gramas dividido para 0,05 gramas por litro. Vamos fazer essa divisão bem aqui no cantinho, tá bom? Então, vai ficar 20 dividido para 0,05 gramas. O que você faz aqui, pessoal, para tirar essas casas após a vírgula? Tu multiplica por 100 aqui, ambos os lados, tá bom? Por 100. Aí aqui vai ficar... Então, vai ficar, pessoal, aqui 2.000 dividido para 5. 20 dividido para 5, a gente sabe que dá 4, tá bom? Aí, como tem 2 zero aqui, então significa que vai dar 400. 400 vezes 5 dá 2.000. Aí 2.000 menos 2.000 que vai dar 0. Então dá 400, tá? Tá como 400 aí o nosso volume, tá bom? Então o volume vai ser igual ao que? Aí cancela grama com grama, vai ficar 400 litros. Beleza, pessoal? Então, pessoal, a gente vai ver como resposta a alternativa A de amor, tá bom? 400 litros. Beleza, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato aí, mande mensagem que eu sempre respondo, tá bom? Forte abraço a todos e até mais. Valeu, pessoal.